Ora, boa noite. Estamos num programa Gente com História que já é habitual, que já faz parte da sua vida e da nossa também. Hoje comigo tenho o André Silva, aqui de Guimarães, somos vizinhos, e vou pedir ao André Silva, antes de mais vou agradecer-lhe a presença dele aqui, e vou pedir ao André que se apresente. Pode ser, André? Pode, claro. Boa noite, eu sou o André, tal como o Américo já disse, tenho 41 anos, sou solteiro, E bom rapaz. dizem que sim, mas isso os outros é que podem dizer. E, ou pelo menos tento fazer por ser bom rapaz. De profissão, sou engenheiro civil, pronto, e para já. Como é que surgiu Educação essa está-se. opção? Como é que surgiu a opção, a vocação pela engenharia civil? No meio de tantas opções, alguma tinha que ser, não é? Acho que foi uma opção mais ou menos natural, uma decisão mais ou menos natural. Eu sempre tive alguma aptidão para a área, para as áreas de engenharia, portanto, ciências de engenharia, digamos assim. Depois havia aí surgiam sempre algumas dúvidas entre ou eletrotecnia ou civil, mas sempre tive alguma aptidão para esta área, a questão de obras, sempre me trouxe algum fascínio, vamos chamar assim. Pronto, e acho que surgiu um bocadinho de forma mais ou menos natural. De família, da engenharia civil não existia, já existia engenheiros, mas de civil não. Portanto, acho que a opção surgiu um bocadinho de forma natural. Para quem nos está a ouvir e não é muito familiarizado com a engenharia civil, normalmente quais são as competências de um engenheiro civil? O que é que ele normalmente tem que fazer? Pronto, a engenharia civil está ligado fundamentalmente e, portanto, na forma mais generalizada, podendo ter muitas outras áreas, mas da forma mais generalizada está ligada à parte da construção civil, desde as obras de simples habitação ou armazéns, ou uma coisa mais pequena, até as pontes, viadutos, barragens, tudo que é construção civil pura. E depois disso, os engenheiros civis poderão estar ligados em três ou quatro grandes ramos. Ramos não é bem o termo. Áreas na construção. Poderá ser desde a fase de projeto, na fase de execução da obra, poderão estar numa fase de fiscalização da obra ou do lado do empreiteiro na execução da obra, e poderão também estar do lado do dono da obra, de entidades concessionárias, inspectoras, que façam outro tipo de fiscalizações e de coordenações, enfim, mas tudo ligado ao ramo da construção e às suas várias vertentes. Tu em que área estás? Atualmente faço fiscalização de obra. Já fiz parte de direção de obra, portanto, a parte da construção do empreiteiro. Atualmente faço fiscalização de obra. Olha, a engenharia civil, tal como outras áreas, tem sofrido muitas evoluções ao longo do tempo. A engenharia de há 40 anos, 50 atrás, não era aquilo que é agora. Os materiais são outros, as técnicas são outras. Neste momento, ser engenheiro civil traz desafios. Qual foi o maior desafio que tiveste que tua frente enquanto engenheiro civil? Isso não é uma pergunta fácil de responder, porque todos os dias acabam por ser desafios, porque acabam por surgir problemas com que somos deparados para resolver de melhor forma ou de pior forma, tomarmos decisões sobre o que nos vai surgindo, sejam eles meras situações casuais ou questões, muitas vezes até de erros de execução, e que depois é preciso ver a forma de os corrigir e de os minimizar. E, portanto, tudo isso acaba por ser desafios. Eu não consigo definir exatamente um desafio assim nesse patamar como perguntas. Agora, pronto, a questão da evolução do mercado, pronto, é uma evolução
natural como em qualquer outra área, sobretudo na área da ciência, onde a evolução é constante, e portanto, que vai exigindo que as pessoas também, cada vez, esses profissionais se vão adaptando e se vão atualizando, mas acaba por ser uma evolução natural do tempo, não é? Sentes que na tua área, na engenharia civil, também já é uma grande preocupação em criar infraestruturas com acessibilidade, neste caso para as pessoas Sim, com mobilidade reduzida? claro, cada vez mais, isso obviamente que é uma problemática. Isso nota-se mais na questão do projeto, onde há especificações claras para projetos novos do que é que tem de cumprir. As próprias câmaras fazem essa avaliação nos projetos novos, porque é um dos parâmetros que é avaliado, portanto, isso é uma evolução com o tempo. Agora, também, por outro lado, também compreendo que existe alguma dificuldade, por exemplo, na adaptação do que é existente. Muitas vezes também não é simplesmente chegarmos e dizermos, pronto, todos queremos aceder e todos queremos minimizar isto e, portanto, faz-se o que for preciso. O que for preciso também tem algumas limitações. E, portanto, nem sempre dá para ser o desejável. E essas limitações muitas vezes são económicas, porque as alterações podem trazer custos astronómicos, ou então, às vezes, até tecnicamente inviáveis. E, portanto, agora, no que é edifícios novos, sim, essa avaliação é feita e há uns parâmetros de avaliação. Mas isso na origem do projeto agora, há essa preocupação inicial, ou seja, qualquer Claro. projeto. Sim, é um dos parâmetros que as câmaras nos licenciamentos avaliam. Tu trabalhas por tua conta ou por conta de outrem? Por conta de outra. Entretanto, 41 anos de vida, claro que não são tantos de engenheiro, mas já são bastantes. Sentes que foi uma escolha bem feita? Se fosse agora, terias feito outra escolha, mantinhas esta? Eu sei que é difícil, mas... Eu não sei, eu não sei exatamente responder a essa pergunta. Eu, pessoalmente, depois de quando em tudo, um pouco de tudo da minha vida, quando tomo uma decisão, seja ela boa ou má, a partir daí convivo com ela e não olho muito para trás. Sim, sim. E, portanto, nunca me questiono muito se foi a decisão certa, se não foi a decisão certa, se faria de outra forma, nunca me questiono muito porque eu tomei a decisão naquele momento e era a decisão que eu achei que naquele momento era a melhor. E, portanto, eu não sei responder exatamente se tomaria a mesma decisão ou não. Eu gosto daquilo que faço. Agora, como em tudo e como todos os profissionais em qualquer área, há momentos bons e momentos maus, e há momentos que nos fazem estar mais de cabeça levantada, outros que nos fazem tropeçar e cair e baixar um bocado a cabeça. E nesses momentos que baixamos a cabeça dizemos, eu não estou aqui a fazer nada, se calhar escolhi mal, mas quer dizer, isso muitas vezes... Isso acontece a todos, não é? Acontece com todos. Portanto, com tudo, é. eu gosto daquilo que faço, admito que na altura que face à situação ou que eu tinha e às variáveis que eu tinha, selecionei a opção que tomei foi ajustado. Portanto, admito que neste momento tomaria a mesma opção face às mesmas variantes. Portanto, não sei se tomaria outra, mas admito que fosse a mesma. Sim, eu sim. gosto. No atual contexto que estamos a atravessar, de pandemia, ainda com muita indefinição, como é que tem sido viver a tua área profissional? Porque não é a mesma coisa do que quando era antes da pandemia, como é óbvio. Sim, mas no meu caso eu não posso queixar muito. Não? Maravilha. A área em que eu estou nunca, portanto, as obras em que eu estou nunca pararam. Abrandaram com a primeira fase, a primeira vaga de pandemia, abrandaram ligeiramente, mas parar verdadeiramente nunca pararam. Portanto, o meu trabalho verdadeiramente nunca parou. Por outro lado, felizmente, nas obras em que eu estive sempre ligado desde que começou a pandemia, também
os casos positivos foram residuais. E, portanto, mesmo confinamentos e afins, nunca fui muito afetado e, portanto, felizmente, como se costuma dizer na gíria, passei um bocadinho nos pingos da chuva até já. Até agora passei um bocadinho nos pingos da chuva. Trabalhas muito mais no gabinete, digamos assim, do que... Não, trabalho mais em obra. Ok. André, entretanto, assim, ao longo da tua vida, outras opções que tiveste de fazer, e uma delas tem a ver com o voluntariado, tornaste-te vicentino. Queres nos explicar como é que um jovem, porque não foi agora, já tem anos essa opção, como é que um jovem se torna vicentino? Mais uma vez, acaba por surgir um bocadinho de forma natural. Eu, portanto, antes de eu ser engenheiro civil, portanto, essa opção de integrar a Sociedade de São Vicente de Paulo surge antes de eu ser engenheiro civil, portanto, surge no início de entrar para a faculdade. Apesar de não ter nada a ver, portanto, é apenas uma coincidência temporal, não está uma coisa diretamente relacionada com a outra. Mas surge, em primeiro lugar, portanto, eu frequentava um grupo de preparação para o crisma, portanto, estava a candidatar-me a ser crismante, e na paróquia de Guifães, o nosso pároco desafia os crismantes a que tomem parte ativa na paróquia, integrando um grupo de serviço paroquial. Nessa altura, existia portanto, diversos grupos à escolha, e já existia uma conferência vicentina na paróquia de Guifães, e houve alguns jovens que se propuseram integrar os vicentinos. E eu, na altura, não integrei. Na altura, andava bastante ocupado, fui protelando a decisão e, portanto, acabei por não integrar. Já pertencia, penso que a um outro, não sei se era mais que um, mas pelo menos a um outro grupo da paróquia, e fui protelando essa decisão. Mas o protelar dessa decisão foi apenas de alguns meses, porque sentia falta de ajudar e daquela ação do ajudar, achava que precisava de fazer algo mais, e portanto eu próprio, entretanto, após esse desafio, mas extra grupo de preparação para o crisma, fui ter com os colegas que se predispuseram a formar uma conferência vicentina e disse-lhes que gostava também de integrar esse trabalho. E o que é que te fascinou? O que é que te fascinou neste espírito vicentino, neste espírito das conferências vicentinas? Eu acho que, acima de tudo, eu só ouvia falar nos vicentinos como toda a gente ouve. Sim. É um grupo que ajuda e tal. Pronto, faz bem, ajuda o próximo, dá ali uma mão e tal. Pronto, ok, vamos, já existe na paróquia, vamos, pronto, se calhar até pode ser isto. E foi um bocado na perspectiva de ajudar, não propriamente de saber o que era o espírito vicentino, o que era em concreto a Sociedade de São Vicente de Paulo. Estava longe de conhecer, não é? Estava longe de imaginar a dimensão que tem a Sociedade de São Vicente de Paulo no país e no mundo, porque a Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização internacional, e portanto estava longe de imaginar isso. Quando entrei, acima de tudo foi seduzido pelo espírito de ajudar e de estar mais próximo do próximo. Sim, mas quando numa paróquia ou sim, neste caso numa paróquia, existe mais que uma conferência, não quer dizer que as divisões podem trabalhar em paralelo e sendo todos filhos do mesmo ideal, digamos assim, de ajuda. E trabalhando. Sim. E trabalhando. Portanto, nessa altura que houve essa proposta e esse desafio para que os crismantes se integrassem de forma mais ativa e tomassem parte mais ativa na paróquia. Portanto, esse grupo de crismandos maioritariamente era numa faixa etária mais jovem e, portanto,
ainda eram, eu já não estou certo quantos eram, mas seriam uns 5 ou 6 ou 7, não sei exatamente, mas ainda era um número aceitável e, portanto, como a conferência que existia também já tinha uma faixa etária um bocadinho mais alta, Sim, sim. formaram uma nova conferência, que, diga-se, quer dizer, o facto de ser uma nova conferência é mais jovem, mas não deixa de ter os mesmos princípios e de sempre houve algo, a interação de não haver apoios conjuntos, algumas atividades são feitas em conjunto, Exatamente. Sim, no sim. dia a dia a forma de trabalhar que é diferente. No caso de Guifães, as duas conferências, no caso, a Conferência de São Faustino de Guifães, que é a conferência mais antiga, e a Conferência de Nosso Senhor da Saúde, que é aquela que eu faço parte, e que é a conferência mais recente, apesar de já ter mais de 20 anos. Sim, sim, mas é mais recente, eu Sim, recordo. sim. Sim, sim. Mas é importante que realmente nas conferências vicentinas hajam estas iniciativas que cativem os jovens, porque cada jovem gosta mais de estar no meio dos jovens e haver conferências mais vocacionadas para acolher jovens e depois outras para pessoas já com mais experiência, com mais idade, faz todo sentido, creio eu, não é? Do Isso, tempo mesmo. isso, isso é uma discussão difícil e um bocadinho, não é sem fim, mas é um bocadinho inconclusivo. É Não conseguimos, complexa, não é não complexa. conseguimos ter umas conclusões claras e terminar a Sim, sim, discussão. sim, sim, sim. Sim, sim. Isto porquê? Porque, na verdade, e não é só um problema da Associação São Vicente de Paulo, é um problema da própria Igreja em geral, não é? Que Uhum. nós reparamos que temos, não temos propriamente muitos jovens. E mesmo numa faixa etária média, nós temos algum Não, desertar sim, sim. dos cidadãos, não é? Dos católicos. Eh, eu acho que isto é uma questão ao fim e ao cabo, em parte, eu, às vezes, quando temos essa discussão a nível da Associação Centro de Paulo, eu digo isto com algum sentido, que nós procuramos cada vez mais, a população e os cidadãos procuram emoções rápidas, emoções fortes, instantâneas, em que eu faço alguma coisa, eu estalo os dedos e tenho o resultado. O presente tem que ser imediato. Uhum. Nós sabemos que ser católico, nós não estalamos os dedos e sentimos o resultado imediato, não é? Claro. Nós tomamos uma opção, tomamos um caminho de vida e isso, com o tempo, esse caminho vai nos trazer frutos. E acima de tudo, temos que saber colher esses frutos e acima de tudo, ver esses frutos e colhê-los. Nós sentimos um bocadinho a mesma coisa. Nós Uhum. talhamos um caminho, fazemos uma opção de vida, porque muitas vezes há autênticos exemplos de pessoas que dedicam inteiramente a sua vida à causa dos vicentinos, à causa vicentina, eh, mas que o resultado, nós não podemos estar à espera do agradecimento, do obrigado, Também não é esse o objetivo, reconhecimento, né? do retorno financeiro ou económico, ou o que quer Sim, que sim. seja. Nós estamos lá por uma causa, e a causa é o bem comum, e o melhoramento do bem comum e do próximo. E, portanto, isso é o nosso retorno. E, portanto, Uhum. temos que saber valorizar esse retorno. Das muitas respostas que as conferências dão à população, mais desfavorecida, pobre, frágil, qual é a ajuda em que tu te sentes melhor a agir? Porque há muitas Eu, ajudas que se eu, prestam. eu, na verdade, portanto, as conferências bizantinas, mas deixa-me só terminar a Sim, resposta deixa, deixa, à deixa. questão anterior. E, portanto, quando nós procuramos o reconhecimento, isso é a nossa grande recompensa. E muitas vezes os jovens e os menos jovens não conseguem entender isso, porque isso não é um resultado imediato, nem é uma coisa imediata que se traduza em efetiva visualização do resultado e do reconhecimento.
e, portanto, muitas vezes acaba por não ter o acolhimento e a integração das pessoas conforme elas pretenderiam ou conforme eram as expectativas. Isto para responder à questão de eventualmente termos um bocadinho menos jovens e a questão da a igreja passa um bocadinho pelo mesmo e outros grupos passam um bocadinho pelo mesmo. E os vicentinos não são exceção. Uhum. Quanto à questão que colocaste agora, de onde é que eu me sinto melhor, as conferências vicentinas têm uma área extremamente abrangente de atuação. As conferências vicentinas atuam onde há pobreza, e essa pobreza não é só pobreza material ou económica, que é o que normalmente nós associamos. Quando falamos de pobreza, é pobre porque não tem bens, não tem posses, ou algo desse género. Mas o não ter saúde é uma pobreza também, o não ter companhia, o não ter família também é uma pobreza, é uma solidão, é algo que é uma pobreza afetiva. Os reclusos, independentemente pelo motivo que possam ser condenados, são pobres porque não têm liberdade, como é óbvio. E são pessoas. Padecem de outros, são pessoas e padecem de outros problemas associados, e volto a dizer, independentemente do motivo que são condenados. As próprias etnias, muitas vezes, a discriminação de etnias, e, portanto, também padecem da sua pobreza. Ou seja, o pobre, verdadeiramente dito, pode ser de múltiplos problemas, não propriamente só o económico, como tendencialmente vamos associar. E, portanto, qualquer tipo de pobreza os vicentinos estão lá para apoiar. Eu, independentemente disso, não tenho propriamente uma preferência, atuo onde for preciso e nos meios que forem precisos, desde os próprios, o que chamamos os frágeis, os doentes, até à mera apoio domiciliário. Já houve N de trabalhos, procura de alojamentos, procura de emprego, já houve N de coisas que ao longo deste tempo que surgiram. Digamos que o contacto para ti é uma das coisas que mais gosto de fazer, contactar com as pessoas, ajudá-las depois a fazer o resto, porque não tens que ser tudo, tens que sentir, fazer tudo, não é? Sim, acima de tudo é tentarmos reencontrar um caminho. Sendo ele mais fácil ou mais difícil, é tentar reencontrar um caminho. E para que haja uma redefinição do rumo daquela pessoa, e se é uma questão pontual em que a pessoa caiu, que se levante e que possa prosseguir o seu caminho. Nós não temos o intuito de estar presentes e mantermos o apoio. Se em vez de darmos permanentemente o peixe, se conseguirmos arranjar uma cana e dar uma ajuda nos primeiros momentos de pesca e que a pessoa depois consiga pescar sozinha. Isso é o mais importante, não é? É ensinar a pescar, claro. Sim, mas dá muito trabalho e as pessoas muitas vezes. E nem sempre é possível, e nem sempre é possível. Tu tens lutado por aquilo que eu sei. Também já temos, infelizmente, também podemos dizer que há situações em que há tudo, não é? Há tudo. Em que não conseguimos, quer dizer, infelizmente não conseguimos encontrar a solução, não é? Também há disso. Não podemos também achar que é tudo mar de rosa e que temos solução para tudo. Sim, sim. Mas o não desistir é o principal. Dar sempre o benefício para que as pessoas possam ir um bocadinho mais longe. Nunca se deve desistir da pessoa, porque apesar de tudo a pessoa, se consiga ou não consiga, é sempre pessoa, não é? Mas eu tenho notado, não sei se por coincidência ou não, porque tens colaborado muito com os frágeis por causa da polinização e não só, que tu tens uma predileção muito especial e a tua presença faz sentir muito no meio dos frágeis, sejam idosos, sejam deficientes, doentes. É a impressão minha ou é uma inclinação que tu tens nata em ti de te beirares daqueles que precisam mais de uma ajuda espiritual, de um braço amigo? Eu não diria que fosse exatamente isso. Obviamente que é também uma das áreas da nossa intervenção e da nossa ajuda e da nossa presença. Mas eu não diria que fosse o sentir melhor ou sentir pior. Agora, se calhar é um trabalho que muitas vezes se nota mais ou que sobressai
porque também não haverá muitos a fazê-lo, pelo menos da forma que o fazemos. Sim. E, portanto, nesse contexto, acaba por sobressair um bocadinho mais. Nós, no caso da Conferência de Sentina, ninguém faz, e antes da pandemia, porque depois, pronto, por razões naturais e, portanto, e que toda a gente entenderá, nós tivemos que suspender um bocadinho a atividade e reformular alguma da atividade. E, portanto, nós fazíamos, por exemplo, um convívio, um passeio mensal com alguns dos doentes da nossa paróquia, ou pessoas mais debilitadas, ou mais sós, de alguma forma fragilizadas, digamos assim, e que lhes permitiria, entre eles, conviver um bocadinho mais, mudar um bocadinho o seu ambiente, o que é o seu ambiente do cotidiano, de forma a que possam eventualmente reformular um bocadinho a sua vida e dar um bocadinho mais de energia à sua vida. Pronto, com a pandemia, esses convívios que nós tínhamos de uma tarde por mês tiveram de ser suspensos. E pronto, e é no meio disso que também surgem as participações nas peregrinações dos frades, em que tens uma participação tremendamente dedicada, digamos assim, e que pronto, e é nesse âmbito que também surge a nossa participação nessas atividades. Vocês, creio que não estou a cometer nenhum erro, habitualmente, antes da pandemia, tinham uma peregrinação de frágeis, e quando digo frágeis, abrange idosos, doentes, deficientes, pronto, normalmente eram mais idosos. A Fátima não tinham em abril. Nós nessa, portanto, nós tínhamos essa atividade mensal em que fazíamos uma tarde por mês. Depois, com o passar do tempo, e não foi muito, a paróquia de Guifém já tinha uma peregrinação anual a Fátima. E nós, numa altura, questionamos, pronto, que era sempre em setembro, portanto, tinha mais ou menos uma data, não é fixa, mas calhava sempre mais ou menos na mesma altura do ano, no mesmo fim de semana do ano, digamos assim. E portanto, numa altura questionamos, quer dizer, por que não irmos a Fátima? Com isso, desenvolveu-se ali algumas dúvidas naturais, mas pronto, se os paroquianos vão a Fátima nessa altura, e se estes são também paroquianos, pronto, olha, está na altura de os levarmos nós também. E sempre o nosso objetivo, e nunca foi de outra forma, foi ir integrados na peregrinação da paróquia. Portanto, nós basicamente ajustamos a nossa atividade, que habitualmente era de uma tarde por mês, em que naquele mês passou a ser o dia inteiro ir a Fátima com a paróquia, participando nas mesmas atividades da paróquia, tudo dentro do mesmo programa que a paróquia definia. Claro, vocês faziam de uma forma adaptada às necessidades daqueles que iam convosco, porque tinham necessidades especiais. Nós temos, ao integrar a peregrinação da paróquia, nós respeitávamos integralmente o programa da paróquia. As únicas questões que nós tínhamos era tomar os nossos horários em termos de preparar-nos para as viagens, que tínhamos que nos preparar um bocadinho mais cedo, ou seja, a paróquia marca a partida para as 3 horas, nós temos que nos começar a preparar um bocadinho antes. Mas para às 3 horas, que é a hora de partida, nós estamos prontos com todos os outros. Sim. Ou seja, é tudo feito respeitando integralmente o programa da paróquia, participando nas mesmas atividades da paróquia, agora respeitando, obviamente, que tínhamos um timing ligeiramente diferente, mas que era nosso, para nos integrarmos. Mas que é normal, porque as pessoas que iam convosco tinham as suas limitações, tinham as suas necessidades, que podiam demorar mais tempo a executar, não é? Sim, mas nós é que tomávamos as medidas de maneira a conseguirmos estar atempadamente em tudo. A paróquia faz
intercalado, portanto, ano sim, ano não, faz uma participação, portanto, faz uma recitação do terço na capelinha, outro ano faz o caminho da via sacra dos Valinhos. Quer um, quer outro, nós participamos igualmente. Uhum. Digamos que também se faziam acompanhar por uma equipa de saúde. Sim, claro. Era uma das medidas que nós nos ajustávamos, era ter alguém que nos apoiasse também voluntariamente, que se associasse a nós e que pudesse prestar cuidados mais adequados se alguma coisa não corresse tão bem. Nós, de alguma forma, tentamos participar com pessoas que, apesar das limitações em termos de saúde, não tenham uma debilidade de tal forma que nos possa comprometer a atividade, não é? porque, porque é uma responsabilidade grande, apesar de tudo é uma responsabilidade grande, mas pronto, tentávamos precaver para qualquer eventualidade. E, portanto, nesse âmbito, tentámos sempre reunir alguns profissionais de saúde que nos pudessem acompanhar. Ora, em termos de vivência, já vives, nasces em Guimarães, vives em Guimarães, pronto, és guinfanense de Gema, é para ti fascinante viver numa terra como esta, que é nossa, não é? Que é a nossa terra. Todos nós vamos dizer que a nossa terra é melhor que a do outro e que o nosso pai é melhor que é o melhor pai do mundo e que a nossa mãe é a melhor mãe do mundo, tendo todos os defeitos que possa ter. E, portanto, a minha terra é a melhor do mundo. Mas tu sentiste ao longo destes anos Guimarães a mudar muito. Quando tu eras pequenino, Guimarães não é o que é hoje. Claro. Foste crescendo, tu foi mudando, passaste por aquelas mudanças de quase terra rural, campestre, para uma cidade. Passaste por isso, não passaste? Bom, eu não tenho, vamos lá ver, eu não tenho, as recordações que eu tenho não são assim tanto Tão antigas. da ruralidade. Sim, sim. Eh, Obviamente que tenho recordações da evolução da freguesia e, portanto, da construção, do aumento da densidade de construção, do aumento da densidade populacional. Claro que tenho noção disso, mas isso, pronto, é a evolução normal, também normal das cidades, apesar de tudo estamos no meio urbano, portanto, pronto, vi sempre isso como uma questão de evolução natural, nunca vi isso nessa perspectiva. Sim, sim. Mas gosto de cá viver, gosto de cá viver. As pessoas a ti já te estão a conhecer. Quem não conhece Guimarães está a perguntar o que é que o André, como guimarãense, sugere um dia que eu lá vá, um dia que eu vá a Guimarães, o que é que há lá assim, de relevante que eu possa visitar, que eu possa ver? Há alguma coisa aqui que... Naturalmente terá, eh, quer dizer, temos uma igreja matriz de arquitetura muito, muito interessante e valiosa. Eh, Temos a própria população, a partir daí é uma questão, é um meio urbano com alguma matriz rural, nós conseguimos encontrar zona agrícola em Guimarães e um centro urbano, portanto o centro de Guimarães bastante citadino e bastante urbano, portanto temos aqui uma mistura. Estamos situados no perímetro da cidade da Maia, portanto, do âmbito de cidade, também com um centro urbano importante. Portanto, estando no perímetro, obviamente temos aqui a transição entre a ruralidade e o citadino e o urbano. Em termos de património, temos alguns edifícios agrícolas interessantes, portanto, de habitação agrícola. Temos a questão da Igreja Matriz, como já disse. Temos a Igreja Nova, neste caso.
E pronto, em termos de património, não podemos dizer que temos assim monumentos extremamente interessantes ou de destaque, mas tem a sua importância, e a sua, e consegue-se perceber a evolução arquitetónica dos tempos, não é? Temos, por exemplo, o edifício da Junta, que já foi renovado, creio eu, já não é de Viena. É outro dos edifícios idênticos, que consegue-se ver a transição dos tempos, é um edifício histórico, que eu por acaso não falei, mas é um edifício histórico, e que tem o seu interesse, a sua importância. A chamada Escola Velha, que eu agora já não é escola, acho eu. Aliás, mais do que o edifício da atual Junta, é o edifício da antiga Junta, a Escola Príncipe da Beira, não é? Sim, 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 sim. Onde muitos de nós estudaram ainda, não foi o meu caso. Agora acho que já lá não há aulas, mas Não, nem é, já não é escola há muito tempo. há muitos anos. Uhum. Atualmente é utilizado para dinâmicas culturais e para exposições e para atividade cultural. André, voltando outra vez às conferências vicentinas, e não saímos de quem faz, como é óbvio, quem nos está a ouvir, que seja daqui, que tenha necessidade da vossa ajuda, de vos conhecer, ou até, quem sabe, de querer entrar para as conferências, pode se dirigir a quem e aonde. Ora bem, no caso da Maia, cada paróquia tem pelo menos, no caso da Maia, vigararia, portanto, no caso da vigararia da Maia, cada paróquia tem pelo menos uma conferência vicentina. Portanto, junto à paróquia terá sempre possibilidade de chegar a algum contacto, quer para alguma necessidade que possa surgir e que as conferências ainda não tenham, que não tenham tido contacto ou que não tenham tido conhecimento, quer para integrar a própria atividade e com o intuito de integrar a atividade, de fazer esse voluntariado. Mas contacto com a igreja, com a secretaria da igreja? Por intermédio da igreja, certamente chegará ao contacto dos vicentinos. Temos algum site aqui em Guimarães ou na Maia? No caso da nossa conferência, temos uma página de Facebook, com o nosso nome, portanto, Conferência de Nossa Senhora da Saúde de Guimarães, onde, pronto, as mensagens que nos são colocadas, nós também respondemos a elas, quer com pedidos de ajuda, quer com encaminhamentos, por vezes surgem-nos pedidos ou informações para outras zonas em que nós damos algum tipo de encaminhamento, porque a nossa área de ação é Guimarães, e, portanto, que damos encaminhamento para as conferências locais. A nível da Diocese do Porto, não há conferências, infelizmente não há conferências em todas as paróquias, gostaríamos que houvesse, mas não há, mas também há numa boa parte delas, e, portanto, por intermédio das paróquias, acho que é a forma mais fácil, ou por intermédio do Conselho Central do Porto, que dinamiza a atividade vicentina em toda a Diocese. Sim, sim. E que também tem página, portanto, também tem página de Facebook. Sim, sim. Sabes de cor? Será algo do Conselho Central do Porto? Sim, O Conselho sim. Central do Porto poderá aparecer. Sim, sim. Quando falas que há paróquias que não têm conferências vicentinas, nessas paróquias, não havendo, as pessoas com necessidades de ajuda, ou têm outros grupos que ajudam, ou não tendo, não podem socorrer-se de grupos vicentinos noutras paróquias. Há várias situações. Vamos a ver. Uma paróquia que não tem conferência vicentina, não terá, porque nunca foi criada, e que poderá ser criada a qualquer momento, porque eventualmente não tem necessidade. Pronto, há vários motivos para que isso possa acontecer. O que é que acontece nestas circunstâncias? Por vezes, as conferências vizinhas acabam por, a socorrer situações mais importantes, acabam por dar esse auxílio. No caso, muitas vezes também acontece que as próprias paróquias têm outros meios, não é?
os vicentinos não são exclusivos da solidariedade social, não é? Sim, sim, Portanto, há muito mais. portanto, há outros organismos, outros meios, alguns até da própria paróquia, mecanismos da própria paróquia, há paróquias Sim, que sim, sim. têm essa Associações, integrada. associações paroquiais de doentes. Há alguns centros paroquiais, Sim, 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 sim. outras instituições, às vezes algumas dinâmicas. No caso da Diocese do Porto, nem tanto, mas também há cáritas paroquiais em alguns sítios. Sim, sim, eu conheço algumas. No caso da Diocese do Porto, pronto, não tem uma implantação tão grande, mas ao longo do país há outros sítios Mas, onde. por acaso conheço uma outra em São Tirso, mas Sim, aqui. sim, claro, claro. Mas há. O que eu Sim, estou a dizer é, não tem uma implantação generalizada, mas sim, elas sim, existem, sim, sim, elas sim, existem. sim. E, portanto, naturalmente que também fazem o seu trabalho, não é? André, a nossa entrevista, a nossa conversa, não gosto de chamar de entrevista, mas é uma conversa, está na reta final, mas eu não queria despedir-me de ti sem pôr uma pergunta assim um bocadinho mais apelativa, digamos assim, para quem nos está a ouvir. O que é que tu dizias às pessoas que nos estão a ouvir, que neste momento não sabem o que é que iam de fazer, como é que se iam de realizar em prol da ajuda que possam prestar aos outros, porque ajudar é uma forma de nos realizarmos, de sentirmos realmente que estamos a fazer bem, também nos faz bem a nós. O que é que tu poderias dizer a quem te está a ouvir, porque tu aqui é mais novo, eh, que ajudasse a optar por ingressar, por entrar, não gosto muito do termo ingressar, mas por entrar, por aderir a um projeto destes, seja Vicentino, neste caso Vicentino, porque é onde estás, não é? Ou o que é que podes dizer para que as pessoas se sintam chamadas a entrar neste processo de colaborar, de ajudar com aqueles que mais necessitam? Ora bem, eu posso, já fui dizendo alguma coisa da minha experiência, posso dizer um bocadinho mais. São Vicente de Paulo dedicou a sua vida ao pobre, a ajudar terceiros, a ajudar classes mais desfavorecidas, classes da sociedade mais desfavorecidas, e dedicou a sua vida. Muitas vezes contra os estratos da sociedade teoricamente mais poderosos e que em alguma fase da sua vida até se vieram mais tarde aliar a ele pela força da sua atividade que os conquistou, digamos assim. Os vicentinos acabam por ser um bocadinho isso. A nossa atividade é feita não para vangloriar, nós não trabalhamos nas luzes da ribalta, não é frequente, ou não é nossa, nem não é frequente, não é nossa tradição tanto divulgarmos ou publicitarmos a nossa atividade. A nossa atividade é feita de forma tranquila, sigilosa, entre aspas, portanto, não apregoamos tendencialmente a nossa atividade. Fazemos dentro da nossa consciência daquilo que entendemos ser a melhor opção para ajudar terceiros. Com isso, eu costumo dizer que nos vicentinos a nossa realização, o nosso resultado é a realização de quem ajudamos. Obviamente que se nós conseguimos ajudar e se essa pessoa se sente mais confortável, nós também nos vamos sentir confortável com ela. Conjuntamente com ela, vamos estar solidários e vamos sentir realizados. E é esse o nosso resultado. Não temos de estar aqui à espera, como se costuma dizer, das palmadinhas nas costas, ou à espera de retribuição, ou à espera de muito reconhecimento, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é unicamente ajudar o próximo, conseguir que ele se levante e que ele consiga caminhar. Se conseguir caminhar sozinho, tanto melhor. Se conseguir caminhar ao nosso lado, é bom. Levanta-te, Quem cá caminha. está, por isso, quem cá está nos Vicentinos, eu costumo dizer que, não havendo a retribuição, está cá quem gosta.
e que está cá quem quer realmente agarrar esta causa. Mas vós sentindo da parte daqueles com quem estáis regularmente ajudando de uma maneira ou de outra, sentindo-se a alegria deles. Isso é quase espontâneo. Eles sentem-se logo agradecidos e felizes pela vossa presença. Se encontras alguém que, vamos pôr uma situação hipotética, tens uma família que mediana, portanto de equilíbrio económico mediano, que de uma hora para a outra ambos ficaram desempregados. Portanto, portanto, os chefes de família, portanto, pai e mãe ficaram desempregados. Tudo fica desequilibrado. E não foi uma vontade própria, mas tudo ficou desequilibrado. E mesmo tendo uma vida regrada e sem exageros, numa questão instantânea destas, tudo fica desregulado, tudo fica desorientado. E diz o ditado que em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? E, portanto, muitas vezes é preciso um apoio esporádico, um apoio pontual, transitório, que permita reequilibrar as coisas. E a partir daí, quer dizer, volta a aparecer um emprego, volta a conseguirem reorganizar a sua vida. Tudo passou, ficou para trás, caminharam novamente sozinhos. Qual é o nosso intuito nisso? Conseguir reequilibrá-los e pôr as coisas novamente encarriladas, não é? E a caminhar. Mas também naquela questão e eu sei que isso que acontece, não só convosco, mas com outros grupos que prestam apoio, às vezes vocês chegam à casa de alguma pessoa que está sozinha, que está mais solitária, mais abandonada, e a pessoa às vezes diz, ui, mas como é que tu me descobriste aqui? Como é que tu me destes comigo aqui neste canto, onde ninguém me procura? Nunca te aconteceu isso? A mim, em concreto, diretamente, isso Não. assim, dessa forma nunca me aconteceu. Já me aconteceram outras coisas, já me aconteceu de chegar, sim, está tudo bem, como é que, olha, mas nós tivemos conhecimento, o quê, como é que as coisas estão? Não, está tudo bem, está tudo bem. Olha, nós podemos entrar? Podem. E a determinada altura, por exemplo, isto é uma situação concreta que já me aconteceu, a determinada altura, por qualquer motivo, já não sei precisar como, abriu-se o frigorífico e o frigorífico só tinha as prateleiras vazias. E, portanto, e quando eu estou a dizer prateleiras vazias é rigorosamente nada. Nada. Tinha a luz do frigorífico lá dentro e as prateleiras, não tinha mais nada. E estava tudo bem. Isso já me aconteceu. É por estar atento, não é? Estar atento. Claro. Pois. Mas, André, eu disse que estava no fim, está, mas tu trazes-me sempre coisas novas e eu, olha, mas em termos de pandemia, muita coisa ficou adiada, os contactos pessoais não eram possíveis com a mesma frequência ou quase nenhuma, mas vocês tinham o hábito de contactar telefonicamente com as pessoas a quem prestam auxílio? Não, nós não. Nós normalmente contactamos pessoalmente. O que é que aconteceu? Com a questão da pandemia, tínhamos algumas famílias que acompanhávamos, mantivemos esse acompanhamento. Pronto, mudámos algumas regras, quer dizer, se, por exemplo, temos um cabaz de genes para entregar àquela família, porque já sabemos, pronto, o histórico dela, já sabemos as condições minimamente em que ela está, se temos um cabaz, pronto, com a questão da pandemia, por exemplo, em vez de entrar e deixar ficar, se calhar deixa-se ficar à porta, em vez se é um prédio, em vez de subir as escadas, tem de ser a pessoa a vir buscar à porta. Obviamente houve aqui alguns ajustes, tomando algumas precauções, mas pronto, o nosso contacto não é, habitualmente, nunca é pelo telefone, é sempre pessoalmente. André, eu tenho aqui uma pergunta que vai desmascarar um pouco, mas é para aliviar um bocado toda esta informação densa e intensa que tu aqui destes. E é o seguinte, quando te contactei, ficaste muito admirado de eu me lembrar de ti. O que eu queria que tu agora me ensinastes
É porque não dizes, mas eu não tenho nada para contar, a minha vida é perfeitamente normal, não tem nada de especial. Agora que estiveste aqui este tempo todo a partilhar a tua vida connosco, eh, a tua ideia Continuo a achar, mantém-se? A tua ideia mantém-se? continuo a achar exatamente o mesmo. Ah, é? É, é. Continuo a achar exatamente o mesmo. Acho que continuo e entendo-se que não é uma falsa modéstia. Poderá ser entendido como tal, mas não é uma falsa modéstia. Continuo a achar o mesmo. Eu entendo que todos nós, para vivermos e para vivermos condignamente, teremos que viver em sociedade, temos que viver uns com os outros. E viver uns com os outros é conseguir caminhar juntos. Se para conseguir caminhar juntos, se calhar há uns que caminham mais rápido que os outros. E, portanto, alguém tem de dar a mão aos mais lentos, os mais rápidos, ao dar a mão, também vão abrandar um bocadinho o ritmo para que todos caminhem juntos. E eu entendo o meu trabalho voluntário como caminhar juntos, dar a mão aos mais lentos, para se calhar nós também abrandarmos um bocadinho o nosso ritmo e irmos todos juntos. Mas, André, deixa-me dizer-te uma coisa que para ti se calhar é novidade, porque não tens tempo de ouvir regularmente as entrevistas que têm sido postadas, que já são mais que muitas. Nunca ninguém disse aquilo que tu disseste. Trouxeste a informação muito útil, muito importante para quem nos está a ouvir, até porque não se sabe se alguém não vai precisar de nos contactar e até de querer colaborar com as conferências. E se calhar não vi essas, se calhar algumas pessoas nem sequer iam sentir esse chamado. Eu queria te agradecer. Se quiserem colaborar, serão bem-vindos. Uhum. Se precisarem da nossa ajuda, Também são bem-vindos. contactem-nos e nós avaliaremos a situação. Nós avaliamos cada caso. Há coisas que estão a nossa, também já aconteceu de chegarem e pedirem, porque preciso muito disto ou daquilo, mas coisas que não estão ao nosso alcance, quer dizer, nós não somos infinitos, nem temos meios infinitos, nós trabalhamos com aquilo que nos dão, ou seja, nós só distribuímos e só damos aquilo que nos dão. Portanto, não temos outras fontes de rendimento, não temos apoios governamentais, não temos apoios fixos de qualquer espécie, portanto, nós trabalhamos com aquilo que nos dão e tentamos valorizar aquilo que nos dão. É a André, função, é a ajuda que prestamos. André, estou como engenheiro civil, tens que engendrar um projeto para fazer chover ajudas, para fazer chover dinheiro, para dar mais respostas a quem necessita. Estou a brincar contigo. Eu aí não vou, acho que não vou entrar mais entrar muito nesse campo, porque eu tenho uma ideia muito particular e que depois pode fazer algumas suscetibilidades. Eu estava a meter-me contigo, eu sei que tu não ias por aí. Aliás, nem era humano que o fizesses. André, mas eu queria que as pessoas vissem o teu sorriso, porque ainda não tinham visto. Foi sempre uma pessoa com uma postura muito séria e equilibrada, mas é bom ver um jovem a sorrir, porque é sinal que está de bem com a vida, que está de bem com aquilo que faz e que é neste mundo. Eu quero agradecer imenso o teu contributo, embora tu aches que não foi nada especial. Eu vou deixar isso à avaliação de quem nos vai ouvir e eu continuo a dizer, sinto-me muito grato por teres aceito o convite, porque é sempre bom ver pessoas diferentes, com ideias diferentes e com perspectivas disto e daquilo também diferente. E tu deste-nos uma perspectiva diferente que nunca tínhamos visto aqui sobre a engenharia civil, sobre as conferências, e foi tudo muito simples. Acho que qualquer pessoa pode perceber, pode ver que são coisas muito simples que faz com que cada um de nós possa sentir-se feliz, realizado com aquilo que é, mais do que aquilo que faz. Pronto, eu é que também agradeço o convite, mais uma vez, repito aquilo que eu disse, quer dizer, não vejo. Tudo bem, a minha atividade pode ser um bocadinho diferente do habitual, e falámos sobre isso. As pessoas cada vez mais procuram um bocadinho as emoções rápidas, pronto, mas eu não considero que isto seja uma coisa extraordinariamente de destaque.
considero que para mim é um trabalho normal que eu procurei porque achei que teria alguma utilidade e que deveria ter algum retorno para mim, para a minha vida própria e para o Sim, meu. sim, sim, sim. Portanto, é nesse âmbito que eu faço, sem procura de reconhecimentos, de entrevistas, digamos assim, de outro tipo Mais um sorriso, é assim de mesmo. méritos, sem busca de outros interesses, de outras. Não, mas não era esse o objetivo de Portanto, buscar. nesse âmbito, obviamente que é com todo o gosto que estamos aqui a falar, Sim. e se assim não fosse, teria dito que não estava Não, disponível. claro. E, Mas, portanto, todo o gosto que estamos aqui a falar e sempre disponível mas para. olha, eu como bom gaifanense que quero ser, e tu como bom gaifanense que também queres ser, foi um privilégio para mim este reencontro entre dois gaifanenses que, apesar de morarem perto, eu nunca tinha estado assim tão perto de ti tanto tempo. Aquele Já tinha, abraço, André. já tinha estado, mas não, se calhar noutros contextos, mas se calhar já tinha estado bem mais próximo. Mas é como te digo, foi exatamente o que já tive a oportunidade de dizer e continuo a dizer. Nós já tínhamos estado próximos, já tínhamos, se calhar não me conhecias da mesma forma, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer um bocadinho mais, porque vemos o Para mundo de quem vê é forma, fácil, não é? Para vemos, quem... vemos o mundo de formas diferentes e, Sim, portanto, sim. eu felizmente fui um bocadinho mais privilegiado portanto, já tinha tido a oportunidade de Mas eu constatar. agora é que eu vibrei um bocado a balança, porque agora tenho a oportunidade de pôr-te um bocado nu perante o meu coração, perante aquilo que eu desejo da minha maneira. Por isso, André, aquele abraço muito forte. Eh, Obrigado. Eu não sei como é que é um abraço a Vicentino, mas olha, é um abraço É de... igual aos outros, em é termos de igual aos pandemia, outros. um afastamento social. Ok. Olha, que continuas a ter realmente uma vida preenchida e que te sintas sempre útil, não digo, mas necessário, porque isso nunca deixarás de ser, é uma questão só de quereres e de poderes estar disponível. Muito Muito obrigado. obrigado, Muito muito obrigado pelo obrigado. convite. Retribuo também essas palavras. Um bem-aja também para a tua atividade, para a tua atividade, não só com estas entrevistas, mas também na Pastoral da Saúde, onde tens um papel extremamente interventivo e relevante. E, e pronto, e sempre que precisarmos e que for É. preciso, nossos préstimos podemos cá, e não vão faltar oportunidades de Não, continuarmos a senhor, trabalhar juntos. claro que não, André. Olha, um grande abraço então, e agora sim, deixo-te ir em paz e podes descansar, porque a entrevista para mim correu dentro daquilo que eu esperava, até melhor. Fica bem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Boa noite.